Você se dedica, faz planos, sente que está prestes a dar um passo importante na sua vida, seja no trabalho, num relacionamento, numa mudança de cidade, num projeto pessoal, mas no momento decisivo, algo trava. Você hesita, adia, se distrai, fica doente ou simplesmente perde a energia que parecia ter até ali. E então vem a frustração, a culpa, aquela voz interna que diz: de novo você se sabotou. Mas e se eu te dissesse que isso não é fraqueza? E se essa estagnação que você está vivendo for uma mensagem da sua alma? Carl Jung dizia que nada na psique é por acaso, que por trás de cada bloqueio existe um símbolo, uma tentativa de comunicação do inconsciente, um chamado para parar, olhar, sentir e ressignificar. O problema é que a maioria das pessoas tenta vencer o bloqueio à força. Elas forçam produtividade, se enchem de motivação artificial, culpam a si mesmas por falta de foco, disciplina, clareza. Mas o bloqueio não está na superfície, ele é profundo e muitas vezes vem da parte mais sábia de você. Isso mesmo, às vezes é a parte mais sábia da sua psique que está freando você. Não porque quer te ver parado, mas porque sabe que você está tentando avançar sem estar inteiro. E o que isso significa? Significa que muitas vezes tentamos conquistar coisas, alcançar metas ou tomar decisões importantes sem antes integrar as partes da nossa psique que ainda estão feridas, inseguras ou reprimidas. E aí, o inconsciente nos sabota, não por vingança, mas por proteção. É como se uma parte sua dissesse: você quer ir, mas ainda não está pronto. Você quer crescer, mas ainda carrega medos que precisam ser vistos. Você quer avançar, mas precisa olhar para trás antes. Jung chamava isso de tensão entre o ego e o self. O ego quer realizar, controlar, acelerar. Mas o self, que representa a totalidade do ser, sabe quando o movimento externo está desconectado da verdade interior. E quando isso acontece, a vida trava, os caminhos se fecham, os sinais se embaralham. O que chamamos de azar, procrastinação ou falta de sorte, Jung chamaria de sintoma simbólico. É a alma dizendo: não vá por aí ainda, tem algo que você precisa ver antes. Neste vídeo, você vai entender por que a vida trava justamente nos momentos de virada, o que está por trás do medo de avançar, segundo a psicologia profunda, como o inconsciente sabota para proteger, porque alguns ciclos se repetem, mesmo quando você tenta fazer tudo diferente, e como desbloquear o seu caminho a partir do reencontro com sua verdade mais profunda. Esse não é um vídeo de autoajuda. É um mergulho psicológico e simbólico, uma conversa com o que está debaixo da sua vontade de crescer e que talvez precise ser acolhido antes do próximo passo. Você vai ver que muitas vezes não é a vida que te bloqueia, é a sua alma, te pedindo para voltar e se reunir com partes que você deixou para trás. E só quando essa reunião acontece é que o caminho realmente se abre. Muita gente acredita que quando tudo dá errado ao mesmo tempo é azar. Que quando um projeto trava, quando a energia some, quando a inspiração desaparece ou quando obstáculos surgem de forma quase sobrenatural, isso é uma maré de má sorte. Mas Carl Jung via tudo isso de um jeito completamente diferente. Para ele, a vida exterior é um espelho da vida interior. E aquilo que bloqueia o seu caminho, fora muitas vezes, é o reflexo de algo que está fragmentado por dentro. Jung chamava isso de sincronicidade simbólica, um tipo de coincidência com sentido, em que os acontecimentos da vida não são aleatórios, mas carregam mensagens do inconsciente. Então, quando a vida parece travar, quando tudo emperra, a primeira pergunta que Jung faria não seria: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que isso quer me dizer? Vamos imaginar uma situação. Você está prestes a iniciar um novo projeto que pode mudar sua vida.
Você se preparou, fez planos, organizou tudo, mas nos dias que antecedem a virada, surgem problemas. Seu corpo adoece, um imprevisto financeiro drena sua energia. Você tem uma crise de ansiedade ou simplesmente perde o interesse sem motivo aparente. Parece sabotagem, certo? Mas pode ser um bloqueio simbólico, uma forma de o inconsciente te dizer que algo não está integrado. Talvez você esteja tentando iniciar esse novo projeto com base em medo, comparação, fuga. Talvez esteja querendo crescer para provar algo a alguém ou tentando forçar um caminho que não ressoa mais com sua verdade interna. Nesses casos, o bloqueio surge como um sinal, um convite a voltar, a repensar, a escutar, não só a mente, mas o corpo, a intuição, os sonhos, os silêncios. Jung dizia que os sintomas são mensageiros e que o erro está em querer eliminá-los rápido demais, sem escutar o que eles estão tentando revelar. Quando a vida te bloqueia, talvez ela não esteja te punindo. Talvez esteja te protegendo, te impedindo de avançar para um lugar que você acha que quer ir, mas que ainda não está pronto para sustentar. E essa prontidão não é apenas prática, é emocional, espiritual, psíquica. A vida exige inteireza. E toda vez que você tenta se mover enquanto está dividido, sem ter feito as pazes com suas partes internas, especialmente com aquelas que você esconde ou rejeita, o movimento não flui. É por isso que tanta gente se sente estagnada, mesmo sendo produtiva. Por fora está tudo em ação, mas por dentro algo trava. E esse algo é, na maioria das vezes, um símbolo. A vida paradia bloqueia, porque ela está tentando fazer você se encontrar antes de seguir. E quando você entende isso, o bloqueio deixa de ser um castigo, passa a ser um convite à integração. Por fora, você diz que quer mudar. Você diz que quer crescer, avançar, abrir portas. Mas por dentro, existe um medo silencioso, quase primitivo, que age sem que você perceba. Carl Jung entendia esse medo como algo natural. Ele dizia que todo ser humano carrega dentro do inconsciente uma resistência profunda ao desconhecido, mesmo quando o desconhecido parece ser algo bom. Isso acontece porque para o inconsciente crescer é sinônimo de morrer, não de forma literal, mas simbólica. Toda mudança real exige que algo em você morra. Uma identidade antiga, uma zona de conforto, um padrão emocional que te mantinha seguro, uma narrativa que, mesmo limitada, era conhecida. O inconsciente tem pavor de rupturas, porque ele opera com base em associações antigas, muitas vezes construídas na infância ou até mesmo herdadas de gerações passadas. Por exemplo, se quando criança você aprendeu que se destacar era perigoso, que crescer era motivo de inveja, que quem tem sucesso se afasta da família, ou que mudanças trazem abandono, o seu inconsciente associa avanço com dor, mesmo que você racionalmente deseje o oposto. E então, toda vez que você tenta mudar, evoluir, romper um ciclo ou sair do lugar, o medo entra em ação, não como um susto repentino, mas como boicote sutil, falta de energia, falta de motivação, esquecimentos inexplicáveis, crises emocionais sem causa clara, bloqueios criativos, sensação de não estou pronto. Jung dizia que o inconsciente se manifesta através de tudo aquilo que você não controla, e quando ele percebe que você está prestes a fazer algo que contradiz os padrões antigos, ele reage não porque te odeia, mas porque quer manter o conhecido vivo. Mesmo que o conhecido te machuque, é assim que o medo do desconhecido se torna um mecanismo de autodefesa invisível. E o mais curioso, você começa a acreditar que esse medo é você. Você se convence de que não é capaz, que não nasceu para isso, que não tem dom, que não tem força, mas isso não é verdade. Esses pensamentos são ecos do inconsciente tentando te proteger de algo que não é mais perigoso, mas que ainda parece ser.
Por isso, o bloqueio não é racional. Você pode ter todas as ferramentas do mundo, mas se dentro de você ainda vive um programa antigo que associa crescimento com dor, o seu próprio sistema vai frear o movimento. E é nesse ponto que entra a psicologia profunda, porque ela não tenta empurrar você para a frente, à força. Ela convida você a olhar para dentro antes de seguir. Jung dizia que o verdadeiro progresso acontece quando o ego tem coragem de descer, de enfrentar a sombra, de olhar os complexos reprimidos, de dialogar com os medos ancestrais que ainda comandam suas escolhas. A cura não é eliminar o medo, é reconhecê-lo como parte da jornada. É sentar-se ao lado dele, escutar o que ele está tentando dizer e então seguir, não apesar dele, mas com ele, porque é assim que se cresce de verdade. Não ignorando os bloqueios, mas acolhendo o que eles estão tentando proteger. Você já reparou como a autossabotagem nem sempre parece sabotagem? Ela não chega com alarde, ela não grita, "Vou destruir seu plano." Ela chega com uma voz suave e racional, sensata. Ela diz coisas como, "Isso não é o momento certo. É melhor esperar mais um pouco. Não dá para largar tudo agora. Talvez você esteja sonhando alto demais. É melhor garantir o que já tem. Você está muito cansado. Melhor descansar antes." Aí, de fato, todas essas frases fazem sentido. O problema é qual parte de você está falando. Carl Jung dizia que a psique tem camadas e que muitas vezes usamos a mente racional para proteger aquilo que não queremos sentir. Nesse caso, a lógica funciona como um escudo elegante para o medo. Você começa a chamar de realismo o que na verdade é pavor de dar o próximo passo. Começa a chamar de responsabilidade aquilo que é medo de se arriscar. Começa a chamar de maturidade o que é, na verdade, bloqueio interno não resolvido e o mais perigoso. Começa a acreditar que está fazendo a escolha certa, quando, na verdade, está apenas repetindo o mesmo padrão. Jung chamava isso de auto-engano simbólico. É quando o ego, com medo de romper uma estrutura psíquica conhecida, cria justificativas convincentes para não se mover. E como essas justificativas são lógicas, você não as questiona. Você as segue como se fossem sabedoria, mas por dentro a alma adoece, porque ela sabe que algo está sendo deixado de lado. Ela sente que você está traindo um chamado. Ela percebe que a vida que quer nascer, mas está sendo abafada pelo medo, travestido de bom senso. E então surgem os sintomas, um cansaço que não passa nem com descanso, uma apatia disfarçada de produtividade, uma ansiedade sem causa aparente, uma vontade constante de começar e parar logo depois. Um padrão repetitivo de "quase conquistei, mas algo me impediu." Tudo isso é a forma como o inconsciente diz: "Você está me traindo, está fingindo que não sente o que sente." O mais curioso é que a sabotagem, nesses casos, não vem de um inimigo interno. Ela vem de uma parte sua que ainda está com medo, uma parte que aprendeu muito tempo atrás que sonhar era arriscado, que ser espontâneo era perigoso, que crescer traria rejeição, culpa ou solidão. E por isso, quando você tenta mudar, essa parte reage não para te punir, mas para te proteger de uma dor que ela acha que vai voltar. Jung acreditava que a cura acontece quando essas partes entram em diálogo, quando você para de se forçar e começa a se ouvir. Quando você entende que o realismo que está te travando talvez seja só a voz da criança ferida tentando garantir que você não se machuque de novo. E quando você reconhece isso tudo, muda porque você deixa de lutar contra si mesmo e começa a se reintegrar. E aí sim, o caminho começa a se abrir, não com pressa, mas com verdade. Às vezes, o que você chama de preguiça, desorganização ou falta de foco é, na verdade, um mecanismo de proteção emocional altamente sofisticado. Jung acreditava que a psique, desde cedo, aprende a proteger suas partes mais frágeis.
E quando essas partes não são vistas, escutadas ou acolhidas, elas não desaparecem, elas constroem defesas. Essas defesas não são agressivas, elas são silenciosas, muitas vezes imperceptíveis, mas incrivelmente eficazes. E uma das formas mais comuns que essas defesas assumem é o bloqueio do avanço. Vamos entender isso com clareza. Imagine que em algum momento da infância ou mesmo da adolescência, você viveu uma experiência em que se sentiu humilhado por tentar algo novo, foi punido por se destacar, perdeu alguém ao tentar mudar de vida ou foi ignorado ao mostrar sua verdadeira essência. Mesmo que você não lembre conscientemente desses momentos, a psique lembra com precisão emocional e ela registra: avançar, perigo; crescer, perder algo; brilhar, ser rejeitado. A partir daí, sempre que você tenta ir além, uma parte da sua psique aciona a trava. Ela constrói obstáculos para garantir que a ferida não se repita. Esses obstáculos podem aparecer como falta de motivação repentina, procrastinação crônica, crises emocionais antes de momentos importantes, conflitos externos que atrasam seus planos e sensações de não sou bom o suficiente, bem quando tudo estava fluindo. Tudo isso não acontece para te derrubar. Acontece porque uma parte sua ainda está presa ao trauma original. E aqui está a chave que Jung apontava. Enquanto a ferida não for integrada, a defesa continua ativa. E o pior, você começa a viver sob o comando do passado, sem saber. É como se houvesse um vigilante interno sempre atento para te impedir de chegar perto daquilo que um dia doeu, mesmo que a situação atual não tenha mais nada a ver com aquilo. Essa é a natureza dos complexos psicológicos que Jung estudou. Eles são como cicatrizes vivas. Não doem o tempo todo, mas se ativam quando você toca em algo semelhante ao que as originou. Por isso, muitas pessoas sentem que estão travadas, mesmo fazendo tudo certo, porque o que está impedindo não é externo. É uma barreira psíquica construída para proteger uma dor antiga, e a saída não é pular essa barreira, nem destruí-la à força. É entender o que ela está guardando. É voltar à origem da dor com compaixão. É ouvir o que aquela parte sua ainda tem medo de reviver. Carl Jung acreditava que toda barreira psíquica é no fundo uma porta disfarçada e que por trás dela mora exatamente aquilo que pode te tornar inteiro. Por isso, o convite não é para acelerar, é para escutar. Escutar a dor que ainda te bloqueia. Escutar a história que nunca foi contada por inteiro. Escutar a parte de você que ainda não sabe que é segura. E quando isso acontece, a barreira não precisa mais existir, porque a ferida deixa de comandar. E quem passa a guiar a sua vida é a parte curada. Jung não via os bloqueios como falhas. Para ele, aquilo que te impede de seguir adiante é muitas vezes o próprio caminho. Não porque o bloqueio seja desejável, mas porque ele guarda a chave da transformação real. Jung dizia que há um ponto na vida de todo ser humano em que continuar se adaptando custa mais do que começar a mudar. E esse ponto geralmente é sinalizado por bloqueios. A vida começa a travar. Nada flui como antes. Aquilo que te dava prazer já não faz mais sentido. Os planos não avançam. Você começa a se sentir esvaziado, confuso, cansado de manter uma estrutura que antes funcionava, mas agora não sustenta mais quem você está se tornando. E então você pensa: estou me sabotando, perdi o rumo, minha energia sumiu. Mas Jung olharia para você com tranquilidade e diria: você está sendo chamado para individuar-se. A individuação é o coração da psicologia de Jung. É o processo pelo qual o ego, limitado pelas máscaras e pelas adaptações sociais, se reconecta com o self, a totalidade psíquica, o núcleo essencial do ser. E adivinha onde esse chamado começa a se manifestar? No bloqueio, na frustração, no vazio,
na sensação de que, apesar de fazer tudo certo, algo profundo ainda está errado. É nesse ponto que a psique começa a puxar você de volta para dentro, porque ela sabe que não há avanço verdadeiro sem alinhamento interno. Ela sabe que seguir adiante com base em imagens falsas de sucesso, esforço vazio ou fuga de si mesmo é apenas repetir ciclos com um cenário novo, mas com os mesmos conflitos. Jung dizia que o sintoma é o mensageiro do self e que ele aparece quando você está se afastando demais da sua essência. Por isso, o bloqueio é simbólico. Ele não está apenas dizendo, pare. Ele está dizendo, olhe para dentro, volte para casa. Tem algo que você esqueceu de levar com você. E o que pode ser isso? Talvez uma parte sua que foi deixada para trás na infância. Talvez um talento que você sufocou por medo de não ser aceito. Talvez uma verdade que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Talvez a sua alma cansada de ser tratada como problema, quando na verdade é o centro da solução. A individuação, segundo Jung, não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. E não há inteireza possível enquanto você continuar tentando avançar sem se escutar, enquanto continuar chamando de meta aquilo que é fuga, enquanto continuar seguindo um roteiro que não é seu. Por isso, o bloqueio é um convite, um rito de passagem, uma fronteira entre a vida que você levou até aqui e a vida que começa quando você tem coragem de se encarar. Essa é a grande virada simbólica. Deixar de lutar contra o bloqueio e começar a dialogar com ele. Deixar de acelerar a força e começar a se alinhar com o que é verdadeiro. Deixar de se sabotar e começar a se escutar. Quando isso acontece, a energia que antes servia para manter o sistema travado é liberada para te impulsionar. O que antes era peso vira direção. O que era obstáculo vira portal. E o que era paralisia vira movimento autêntico. Imagine por um instante que Carl Jung estivesse diante de você. Em silêncio você desabafa. Fala sobre os bloqueios, as tentativas falhadas, os projetos que não avançam, o medo de se expor à culpa por não conseguir sair do lugar. Você conta que sente que está sempre perto, mas nunca chega, que começa, mas não termina, que acredita, mas depois desmorona. E que em algum ponto você parou de tentar porque ficou com medo de se frustrar outra vez. Jung escutaria sem pressa, sem julgamentos, sem fórmulas, apenas com a escuta profunda de quem conhece as paisagens da alma humana. E então, com serenidade, ele talvez dissesse, o seu bloqueio é legítimo, não é preguiça, não é incompetência, é apenas a forma como sua psique aprendeu a se proteger. Você tentaria se explicar como sempre faz, dizendo que precisa superar isso que já passou, da hora que todo mundo parece estar à frente, mas ele cortaria essa comparação gentilmente. Você está medindo sua vida por uma régua que não é sua, e por isso continua se ferindo com exigências que não respeitam seu tempo interno. Jung não diria para você acreditar em si mesmo, ele diria para você olhar para dentro de si com mais verdade. Diria que o seu bloqueio tem uma razão simbólica, que por trás da estagnação há um conflito não resolvido, e que esse conflito não se vence com esforço, mas com consciência. Talvez ele te perguntasse, que parte sua está com medo de crescer? Qual trauma antigo ainda reage toda vez que você tenta mudar? Que imagem de si mesmo você ainda está tentando sustentar? E quem você seria se deixasse essa imagem cair? Porque o verdadeiro movimento começa quando a máscara cai, quando o desejo de se tornar algo é superado pelo desejo de ser quem você já é. E se você dissesse que tem medo de se perder ao tentar mudar, Jung te responderia: você só vai se perder se continuar tentando ser o que os outros esperam.
Mas se for ao encontro de si mesmo, você vai se encontrar como nunca antes. Essa seria a essência do recado de Jung. O bloqueio não é seu inimigo. É o início da sua jornada de retorno. E talvez ele finalizasse dizendo: não lute contra o bloqueio. Escute o que ele está tentando revelar, porque quando a alma está pronta, a vida volta a fluir. Você não está travado por acaso. Você está diante de um portal. E todo portal, antes de ser atravessado, exige silêncio, presença e coragem. Talvez você tenha tentado de tudo: cursos, hábitos, planejamento, motivação. Talvez tenha se culpado, se cobrado, se comparado. Mas nenhuma dessas armas funcionou porque você estava lutando contra o sintoma e não escutando a origem. Carl Jung nos ensinou que o caminho não está do lado de fora. Ele começa no ponto exato onde a sua vida parou. Na dor que você evita, na decisão que você adia, no medo que você repete, na história que você nunca teve coragem de contar nem para si mesmo. O bloqueio é um pedido da alma, é o self dizendo: antes de avançar, volte. Volte para o lugar onde você se perdeu. Volte para as partes que você escondeu. Volte para a sua inteireza. É isso que está travando você. Não é a vida. É o pedaço de você que ainda não foi incluído. E o que está pedindo passagem não é um plano, é uma reconciliação. Por isso não adianta empurrar a si mesmo para a frente. Você não precisa de mais força, precisa de mais verdade. E talvez seja essa a sua chance de parar de correr, de parar de se cobrar, de parar de fugir da escuta mais importante de todas, a escuta da sua própria alma. Se esse vídeo falou com você, escreva. Forma aquilo que te paralisa, porque só o que é nomeado pode ser libertado. E talvez o seu comentário seja a palavra que outra pessoa também precisava ler. E se você sente que essa jornada faz sentido, inscreva-se. Aqui, a gente não empurra ninguém para a frente. A gente caminha junto de volta para dentro, porque só de lá é que a transformação verdadeira começa.